Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à nossa cobertura de provas aqui na Medway. É um prazer e uma honra enorme estar com vocês aqui mais um ano. E hoje eu tô aqui para falar com você que vai se preparar para a prova da Unesp. E essa é uma prova que eu sou suspeita para falar, porque é uma banca que era extremamente similar à prova quando eu fiz residência. Fiz minha residência de clínica médica com acesso pela SURSE. Então, eu estudei muito pela prova da Unesp, gosto muito dessa prova e hoje eu tô aqui para te dar as dicas finais aí para você garantir aquele pontinho extra e já virar R1 ano que vem. Antes de tudo, muito prazer. Sou Ana Alcântara, sou professora de clínica médica aqui da Medway. Fiz minha residência no Hospital Geral Valdemar de Alcântara, em Fortaleza, no Ceará, que o acesso era pela SURSE. Estou 100% disponível no meu Instagram para você mandar dúvidas, para aquela palavra de motivação ali na véspera da tua prova, que é um prazer estar mais próximo de você. Então, eu já te digo, já vou te dando boas notícias aqui, que na Unesp a gente já tem mais de 100 aprovações e 40% dos aprovados da Unesp foram nossos em 2024. A gente tem muito orgulho de cada nome que estava naquela lista, cada aluno nosso é extremamente especial, marca o nosso caminho e eu quero que você esteja aqui, parte dessa lista de aprovados em breve. Então, deixa eu te contar como a clínica médica é cobrada na Unesp. Mais vamos dizer assim, ritual que eu tenho desde que eu prestava prova de residência. Eu sempre acredito que a gente precisa dar às coisas o real tamanho que elas têm. Então, muitas vezes a gente pensa, esse hospital é muito difícil, esse nome é muito famoso e tudo mais. Mas, na verdade, todo hospital tem seus lados positivos, tem seus lados que não são tão bons, mas a gente vai aprender a conviver na residência e a gente precisa tornar o mais palpável. Como é que a gente faz isso? Eu gosto muito de visualizar onde eu quero estar nos próximos dias, meses e anos. E é aqui que vocês vão ser residentes em breve, na Unesp em Botucatu. Então, já vão dando aquele gostinho de onde vocês vão estar entrando em breve, porque eu já vou começar a te contar que a clínica na Unesp, falando da prova especificamente de clínica médica, é uma prova muito bem feita, uma prova que é extremamente coerente com a realidade do serviço. Nesse momento, não me abandona, pega sua água e seu café, porque quando eu falo que uma prova é coerente e bem feita, você já diz, meu Deus, é uma prova difícil. Mas não, é uma prova, gente, que ela é coerente com o teu dia a dia. Ela vai te cobrar temas do dia a dia, do que você vai encontrar na residência da Unesp, para você já estar se preparando. Então, esse é um ponto extremamente importante sobre a prova da Unesp, que eu quero que vocês já tenham. Fechado? Então, qual é o padrão predominante da prova da Unesp? É um padrão, gente, essencialmente de raciocínio clínico. Então, por ser um padrão de raciocínio clínico, é aquela prova que não vai te cobrar, por exemplo, aqueles decorebas, qual é o valor de referência, qual a porcentagem. Não, a Unesp sempre vai ter um raciocínio muito bem feito por trás para te fazer acertar aquele caso clínico. Similar a que a gente tem, por exemplo, na Unicamp, na USP, tanto São Paulo quanto Ribeirão, no PSU Minas e na SURSE até 2024, porque a gente sabe que a partir de 2025, né, as provas para ser residente em 2025, acabou aderindo ao ENARE. Então, quando vocês forem fazer provas da SURSE, eu, quando prestei prova da SURSE, estudava muito pela prova da Unesp, por serem padrões de cobrança semelhantes. Então, fiquem atentos que estudando para essas instituições, vocês já pegam a manha ali de uma prova de raciocínio clínico. E como é que essa prova é estruturada? Ela acontece em duas fases, nas quais a gente tem 90% de peso da prova teórica e 10% de peso de análise curricular. Só não tem essa análise curricular, esses 10% de peso, para ortopedia no edital desse ano. Então, fiquem atentos aí aos futuros ortopedistas. É uma prova que tem duração de 4 horas, com 100 questões objetivas. Então, portanto, a gente tem 20 questões de cada grande área. Olha aí, acertei a matemática. E só que nem sempre foi assim. Por isso que quando vocês podem ter feito ou estão dando uma olhada aí nas provas antigas da Unesp, não estranhem, porque, por exemplo, em 2016 a gente tinha que eram questões discursivas e objetivas.
Em 2017 e 2018 eram 80 questões objetivas e de 2019 até a prova para acesso em 2025 a gente tem 100 questões objetivas. Então teve essa alteração no número de questões ao longo dos anos. Como é que são os enunciados da prova da Unesp? Eu já te peço aqui, gente, vão com paciência, porque a prova da Unesp, ela tem enunciados mais longos e tem imagens que são necessárias para a sua resolução. Ou seja, as imagens que aparecem lá, principalmente quando eu falo de cardiologia para vocês, aparecem os eletrocardiogramas e eles são essenciais para a gente conseguir resolver. Com isso, o caso clínico tende a ser mais extenso. A gente tem exames adicionais, exames laboratoriais que estão descritos, ou até laudos de exames de imagem, que são essenciais para a gente conseguir resolver aquela questão. Já os itens, eles tendem a ser mais curtos e objetivos, e eles focam em cobrar de você, depois da interpretação do caso clínico, com a imagem, o diagnóstico, a classificação daquela condição e o seu posterior tratamento. Fechado? Então, quanto ao nível de dificuldade, eu te digo que é uma prova moderada a difícil. E eu coloquei esse moderada a difícil, o moderada, porque são na realidade temas que não são raros no nosso dia a dia e nas enfermarias de clínica, mas ele é difícil porque ele te cobra que você associe a interpretação do caso clínico que está descrito com a imagem, formule uma hipótese diagnóstica e já pense em tratamento e classificação. Então, esses são os pontos importantes. Porque, na realidade, são casos do dia a dia da clínica médica, daquele serviço. Então, não vai te cobrar uma doença rara, como algumas bancas gostam de cobrar ali um pouco mais específico. Aqui é o caso do dia a dia. E que casos do dia a dia são esses? A gente tem um padrão bem definido das especialidades que a Unesp gosta mais de cobrar. Cardio é o que mais vai cair dentro da Unesp, porque a gente sabe que cardio dentro da clínica é a subespecialidade clínica que mais cai, mas na Unesp, gente, eles têm um detalhezinho ali, eles gostam de cobrar a abordagem da síndrome coronariana com supra, eles têm o segundo antiagregante plaquetário ali de escolha deles, então eu vou te dar essas dicas. Quando a gente parte para a geriatria, o que a Unesp gosta muito é de avaliação geriátrica ampla. Quem não lembra aí da questão polêmica da sorologia de HIV, que a gente sabe que tem divergência entre os tratados de geriatria e o PCDT, entre a obrigatoriedade de solicitar ou não, e a abordagem e investigação de síndrome demencial. Na pneumo, a gente foca em distúrbios obstrutivos e pneumonia, dentro da reumato, artrites, e uma parte muito forte da Unesp, que se parece muito com a Unicamp e a USP Ribeirão, é a parte de dermatoinfecto, que cobra da gente o diagnóstico diferencial das lesões ulcerosas, o diferencial ali do PLECT, de paracoco, leishmaniose, esporotricose, cromomicose e tuberculose cutânea e hanseníase. Então, esses são pontos que você consegue ganhar as questões de clínica. A parte de cenário da qual essas questões acontecem, a emergência predomina quando a gente está falando das questões de cardio, porque o resto predomina mais os temas de investigação ambulatorial ou do paciente internado em enfermaria que teve alguma intercorrência. Então, esses são alguns detalhes que a gente precisa lembrar. Em relação a imagens, que eu já comentei com vocês que elas são essenciais para a gente poder ali fazer uma boa prova. Elas aparecem com certa frequência. A gente tem cerca de 24 imagens de 2016 a 2024. E as imagens que mais caem para a gente, como vocês podem ver, separei bonitinho aqui. A gente tem principalmente eletrocardiograma e lesões dermatológicas praticamente todos os anos. Então, essas são duas imagens que vocês sempre vão esperar encontrar na prova da Unesp. Combinado? Então se ajeita na cadeira aí, enche tua água, teu café, prepara o teu resumo, que a gente vai dominar os 3 focos principais da Unesp. E eu separei 3 focos que são questões que se repetem todos os anos e que a gente tem conceitos específicos para resolver de uma forma mais rápida. A gente vai conversar aqui sobre artrites,
hipertensão e doenças infectoparasitárias com acometimento dermatológico, focando em hanseníase. Então vamos para o nosso primeiro foco, vamos falar um pouquinho de artrites e seus diagnósticos diferenciais. E aqui é interessante porque cada banca ao redor do Brasil que a gente avalia as provas tem um padrão de cobrança dentro do foco de artrites. Mas a Unesp, ela tende a seguir o mesmo raciocínio ali, geralmente todos os anos. Então, ela tende a cobrar com mais frequência artrite séptica. Ela gosta de artrite reumatoide, falando principalmente de relação com marcadores, diagnóstico diferencial da apresentação clínica e em 2020 apareceu também artrite psoriásica. Mas o carro-chefe aqui para a gente dominar, fazer um bom diagnóstico diferencial é a artrite séptica e é por isso que eu vou te mostrar como acertar as questões da Unesp. Mas antes de ir de artrite séptica, especificamente, eu vou te lembrar um pouquinho sobre as artrites, porque a Unesp, ela, quando fala de artrite, ela não te cobra só que seja um caso clínico ali. O paciente tem uma podagra, o paciente sofreu um trauma e evoluiu com uma monoartrite aguda. Não, ela gosta que você reconheça o padrão da artrite, coloque em grandes grupos e que a gente pense nas etiologias e diagnósticos diferenciais mais prováveis. Então, por isso, eu vou dividir aqui em alguns passos para a gente relembrar como é a classificação das artrites, o tipo de dor, a classificação. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo de tudo na reumatologia? É a gente reconhecer o tipo de dor. Se é uma dor predominantemente inflamatória ou se é uma dor predominantemente mecânica. Após isso, a gente coloca no que eu gosto de chamar de caixinhas das artrites. A gente, de acordo com o tipo de dor, a gente já pensa em quais são as etiologias mais classicamente associadas. Então, nossa principal missão aqui, no nosso primeiro passo, é diferenciar uma dor de padrão inflamatório de uma dor de padrão não inflamatório, também chamado de mecânico. Então vamos lá, que cada uma delas tem uma carinha específica. A dor de padrão inflamatório, gente, é aquela dor que o paciente refere que tem uma rigidez matinal maior do que 1 hora, na maioria dos tempos. Geralmente, o clássico desse paciente é ter uma rigidez matinal maior que 30 minutos, mas o que a gente vê nos tratados de reumatologia é que o mais específico seria uma rigidez maior que 1 hora. Então, esse gap de tempo coloca pra gente que é uma rigidez prolongada. É uma dor, gente, que tanto a dor quanto a rigidez, elas melhoram com o movimento. Então, é o paciente que amanhece o dia travado. Ele amanhece todo travadinho aqui com dor. Conforme ele vai passando o dia, se movendo, fazendo seus exercícios, ele começa a melhorar. E isso é um diagnóstico importante para diferenciar de uma dor mecânica que piora com o movimento. Além disso, por ser um padrão inflamatório, a gente tem achados compatíveis com inflamação articular. Então, a gente pode ter edemas de partes moles ao exame físico, pode ter dor à mobilização. O paciente ele tem sinais de alterações sistêmicas, pode ter uma febre baixa, pode ter fadiga, astenia, a alteração do apetite, porque é um estado de inflamação crônica. Então, esse paciente vai ter todos esses achados. O protótipo dessa classe é a artrite reumatoide. Já quando a gente vai para o outro polo das artrites, do polo não inflamatório, também chamado de mecânica, aqui o nosso protótipo é a osteoartrite. E aqui nós vamos ter uma rigidez matinal, que é mais curta. Lembra que eu te falei do marco de 30 minutos a 1 hora da dor inflamatória? É por isso, porque a rigidez matinal na dor mecânica tende a ser menos de 30 minutos. Aqui, se o teu paciente fica muito tempo parado, pós-inatividade, ele tende a ficar mais rígido, mas essa dor, ela piora com o exercício. E como é uma dor que não tem um padrão inflamatório, não tem uma associação clássica com inflamação sistêmica, a gente acaba tendo menos sintomas associados de queda do estado geral. Então, é raro a gente ver associação, exceto nos casos de infecção secundária, com febre. A gente não tem fadiga praticamente, não tem aquele comprometimento de estado geral. Então, uma dica que eu quero deixar para vocês é:
Viu a osteoartrite? Lembra que é uma dor de curta duração e que ela tem relação clara e clássica com a realização de movimentos. Feito isso, a gente consegue classificar as nossas artrites. E eu vou classificar aqui com vocês em 3 grupos que a gente vai preencher essa tabelinha juntos. Primeiro, quanto ao número de articulações, depois quanto ao padrão de dor que a gente vai ter e uma associação clássica na hora da prova que você vai lembrar. Então, quanto ao número de articulações, a gente pode ter as monoartrites, que tem um acometimento de uma articulação. O clássico das monoartrites agudas são as doenças por depósitos de cristal, principalmente gota e pseudogota, e a artrite séptica que a gente vai comentar, que pode ter etiologia gonocócica e não gonocócica. As oligoartrites, elas acometem mais de uma articulação, mas menos de 4. Então, clássicos são as espondiloartropatias, muito associadas principalmente à doença inflamatória intestinal, por exemplo. Já as poliartrites, a gente tem maior ou igual a 4 articulações. Aqui, a menina dos olhos é a artrite reumatoide, mas a gente pode também ter as artrites infecciosas. Quanto ao padrão de dor, a gente já viu que pode ter as dores inflamatórias, como a artrite reumatoide, as espondiloartropatias, e o padrão não inflamatório clássico, que é ali a carinha da osteoartrite. E as associações de prova que eu quero que vocês lembrem. Paciente que evolui com edema, eritema, flogose, pode ter febre associada, pode ter a podagra, que vai ser esse acometimento flogose no primeiro metatarso falangiana, associado a fatores de risco metabólicos, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Paciente que está pensando nesse maior risco metabólico, a gente vai lembrar de gota. Já nos pacientes que têm uma porta de entrada infecciosa, teve um trauma, uma queda ou teve uma exposição sexual desprotegida de risco, tem uma grande toxemia no seu quadro clínico inicial, a gente lembra de artrite séptica, por exemplo. Já nos casos do paciente que tem sobrepeso ou obesidade, com a dor de padrão não inflamatório e que predomina em joelhos por conta da alteração ali da mecânica do equilíbrio do teu paciente, do equilíbrio da marcha, a gente lembra de osteoartrite. E o caso clássico do homem jovem com dor que piora em repouso, melhora com o movimento, associada a manifestações como veite anterior e sacroileite, a gente lembra de espondilite anquilosante. E esses são os casos clássicos da tua prova. Feito isso, a gente agora vai entender um pouquinho sobre a artrite séptica. E eu primeiro preciso te lembrar que são emergências médicas. Nossa grande missão, quando a gente tem uma monoartrite aguda, é a gente excluir uma artrite séptica. Porque isso aqui mata teu paciente em horas a dias. E elas podem ser divididas em alguns grupos. A gente tem os grupos dos quadros agudos das monoartrites, que pode ser de etiologia por depósito de microcristais, ou no caso de artrite séptica, etiologia gonocócica e não gonocócica. E nas monoartrites crônicas, a gente pode lembrar das monoartrites causadas por micobactérios, por exemplo, como a tuberculose, e as alterações com as monoartrites crônicas fúngicas. Então, esses são os clássicos. O nosso foco aqui são as monoartrites agudas do subtipo séptica, para a gente diferenciar em gonocócica e não gonocócica, que é isso que a Unesco cobra da gente. Então, a artrite séptica, que é uma monoartrite aguda, na etiologia não gonocócica, qual é a principal etiologia? A gente tem como ali mais de 50% dos casos causados pelo Staphylococcus aureus por conta de uma porta de entrada, um trauma, mas a gente também tem outros agentes etiológicos, como Streptococcus beta-hemolítico, Escherichia coli, Salmonella, principalmente nos pacientes com anemia falciforme, e a Klebsiella. Como é que ocorre? Ela pode ser, de fato, por um trauma direto, por inoculação direta. O paciente estava fazendo, o caso clássico é o paciente está fazendo uma trilha e aí ele tem algum ferimento com um galho, algo nesse sentido. Pode ser disseminação hematogênica de outro foco infeccioso, pode ser alteração por contiguidade. O quadro clássico desse paciente, gente, com etiologia, principalmente por Staphylococcus aureus, é que é um paciente muito toxemiado. É um paciente com febre alta, calafrio, queda do estado geral, prostração.
É uma monoartrite que tende a ser súbita e extremamente dolorosa, com muitos sinais inflamatórios, e os locais clássicos de acometimento são joelhos, quadris e tornozelo, porque aqui a gente tem a associação principalmente com traumas locais. E quanto ao diagnóstico, toda monoartrite aguda, ela precisa ser puncionada pelo risco de ser uma artrite séptica. Então, no nosso diagnóstico, a gente vai fazer a punção articular, a famosa artrocentese. No líquido, ele pode ter um aspecto mais purulento, com leucócitos maiores que 50.000, com predomínio de polimorfonucleares, os famosos neutrófilos. Em relação ao tratamento, quando a gente fala de Staphylo aureus, eu preciso avaliar se é uma infecção da comunidade ou se for intra-hospitalar e se a gente tem risco para infecções resistentes. Então, se tiver ausência de fator de risco ali para resistência, a gente tem como opção oxacilina, cefazolina. Se tem histórico ali ou fator de risco para uma infecção com resistência, a gente pensa em vancomicina. A gente pode fazer associação com ceftriaxona também, dependendo do agente etiológico, e sempre lembrar da possibilidade de drenagem articular para esse paciente. Já na etiologia gonocócica, o nosso agente etiológico é o gonococo, a famosa Neisseria gonorrhoeae. E o que a gente vai ter aqui? Ela principalmente é uma disseminação hematogênica via uma infecção sexualmente transmissível. O quadro clínico, a gente tem uma tríade clássica que, apesar de estar presente na minoria dos casos, ela acaba aparecendo na tua prova, então eu vou te lembrar aqui. A gente tem uma tríade clássica que é de poliartrite, com tenossinovite e lesões cutâneas na sua fase de bacteremia, e com a evolução do quadro, a gente pode ter uma artrite supurativa, ou seja, é uma monoartrite principalmente em grandes articulações periféricas. Como é que a gente diagnostica? Punção articular, ou aqui nesse caso, a gente pode ver o gonococo crescendo tanto nas hemoculturas, no líquido articular, no líquido, outros líquidos que a gente faça cultura, ou na presença ali da cultura na raspagem cutânea. Como é que a gente trata? De escolha o tratamento com ceftriaxone. Ana, mas isso cai? Cai. Deixa eu te mostrar essa questãozinha linda aqui da Unesp. Então, a nossa primeira questãozinha é de uma mulher de 65 anos que há 7 dias evoluiu com queda da propriatura, com escoriação da região anterior do joelho esquerdo. Há um dia evoluiu com artralgia intensa, edema, rubor, calor, pico febril e limitação de movimento. Não tem outros episódios prévios, é diabética, hipertensa e etilista. No exame físico do joelho, sinais de flogose intensa, rubor, calor, sinal da tecla, posição fletida com bloqueio articular, ou seja, uma posição mais antálgica, limitando a movimentação daquela articulação. Nos exames laboratoriais, leucocitose, PCR e VHS elevados, nossa hipótese e conduta. A gente pensa no artrite gotosa ou no artrite séptica. Então, é dentro desse diagnóstico diferencial que a nossa questão entra. Então, vamos lá. É uma paciente idosa com fatores de risco cardiovasculares, ok, mas vê que há uma semana ela teve um histórico de trauma. E esse histórico de trauma, há um dia, ela evolui com toxemia e um quadro hiperagudo, com sinais de alteração no exame físico, e a paciente também evolui com alteração laboratorial. Isso é artrite gotosa? O clássico da artrite gotosa que a gente ia ter para esse paciente seria se a gente tivesse o fator de risco metabólico, mas essa história de trauma não fala tanto a favor. Então, a artrocentese não é necessária? Não, gente. O diagnóstico diferencial que a gente vai precisar fazer com as monoartrites é sempre com artrocentese. Então, viu a monoartrite, a gente vai fazer artrocentese. Prednisona em dose base, AINES e colchicina. Cuidado, tá? Em relação à terapia de artrite gotosa, um cuidado que a gente precisa ter é com a terapia anti-inflamatória. Pode usar AINES, pode usar colchicina. O corticoide a gente usa principalmente se o paciente tem alguma contraindicação como alergia ou disfunção renal, seja ele dialítico ou não. Então, a gente acaba poupando o corticoide nesses casos. Após a crise, pede ácido úrico, sérico e urinário e começa a allopurinol. Então, aqui a gente precisa ver que
Não é a alternativa correta. A alternativa B, artrite séptica, a gente faz hemocultura, perfeito. A gente faz artrocentese diagnóstica, faz a punção, analisa o líquido com celularidade, cultura GRAM e sempre cristais para a gente avaliar, lembrando da diferença que a gente tem entre a artrite gotosa e quando a gente tem uma pseudogota. Lembra da birrefringência negativa dos cristais em agulha da artrite gotosa e a gente não vai ter cristais na artrite séptica. A gente começa antibiótico parenteral de amplo espectro e após a confirmação a gente pode pensar em fazer drenagem articular. Mas deixa eu te mostrar aqui, voltando um pouquinho, quais eram os outros itens e por que eles estavam errados. No item C, a gente tem artrite séptica. Ok, artrocentese, e se sem líquido macroscópico purulento, está descartada a hipótese? Não. Eu posso ter líquido purulento? Sim. Mas eu também posso não ter um líquido purulento e isso não exclui uma artrite séptica. Artrite gotosa, a gente faz tudo isso. Cultura do líquido sinovial negativa exclui o diagnóstico infeccioso. Alta com colchicina-olopurinol, a gente viu que não bate com o quadro de artrite gotosa. Fechado? Então, olha aqui, mulher com histórico de trauma prévio, evoluindo com flogose local e toxemia, artrite séptica, investigação completa, faz antibiótico e drena essa articulação. Fechado? Nosso primeiro foco já foi. Vamos falar de hipertensão. E, gente, esse é um foco que ele é carteirinha batida na Unesp e, claro, em muitas outras provas, porque esse é um tema extremamente prevalente quando a gente fala da nossa população. Então, como é que a Unesp já cobrou? Ela já cobrou o conceito de RAS mascarada e edema por amlodipino, conceitos de urgência e emergência hipertensiva, investigação de hipertensão secundária com a investigação de hipertensão resistente. Em 2019, focou em quais opções que a gente vai ter dos casos que beta-bloqueadores poderiam ser primeira escolha para hipertensão. Em 2016, investigação de hipertensão secundária. Dito isso, olha o que mais se repete aqui, que é dentro do fenótipo da RAS secundária, a gente vai pensar em hipertensão mascarada, hipertensão resistente. E para isso, eu preciso te lembrar de um conceito extremamente importante dentro da hipertensão, que são os fenótipos da hipertensão. Então, eu gosto de dizer aqui, se o paciente tem tanto na medida residencial ou na ambulatorial e na pressão aferida no consultório, tudo normal, é só alegria. E é só alegria por quê? Porque ou o teu paciente é normotenso, não tem hipertensão, ou é um paciente que tem hipertensão controlada. E isso é importante, gente, para vocês não confundirem esse conceito. Na hipertensão, o que muda a mortalidade, o que vai reduzir risco cardiovascular, é você atingir a meta pressórica para aquele paciente. Seja um 130 por 80, seja um 140 por 90. Quando eu falo, por exemplo, de insuficiência cardíaca, o que muda a mortalidade é se a gente atingir a dose alvo das medicações. Aqui, independente da dose que você atinja, se você atingiu a meta pressórica, você diminui risco cardiovascular. Não confunde esses dois conceitos. Já se o teu paciente em casa ou no ambulatório, ele tem a medida normal, mas no consultório ele tem uma medida alterada, ele é o paciente que eu gosto de lembrar da ansiedade. Por quê? Porque é o paciente provavelmente hipertenso do jaleco branco. É o paciente ansioso, é o paciente que de fato já tem uma tendência à hipertensão, a gente precisa seguir esse paciente ambulatorialmente, mas em situações de estímulo adrenérgico, como estresse, ele tende a fazer picos pressóricos elevados. Então é o hipertenso do jaleco branco, é o ansioso. Já o paciente que tem alteração da medida ambulatorial ou residencial e no consultório ele também tem uma medida normal, eu gosto de lembrar que ele é a raiva. É o paciente do não vou fazer nada. Eu não controlo a minha hipertensão. Por quê? Ou eu não tomo remédio, ou eu não tenho hipertensão primária. Você está comendo bola e eu tenho hipertensão secundária e você está me tratando só para hipertensão e não está investigando minha causa base. É o paciente que eu faço de tudo, todas as medicações disponíveis no mundo e ele não controla essa pressão. Então fiquem atentos porque é o paciente do não. Ou é porque ele não quer tomar, ou é porque ele não tem hipertensão primária.
Por fim, o paciente que tem as suas medidas residenciais ou ambulatoriais alteradas, mas tem no consultório normal, é o paciente, eu gosto de dizer que ele tem nojinho. É o paciente que consegue mascarar tudo que está sentindo. É a hipertensão mascarada, porque ele mascara que está tudo bem. Na verdade, quando ele chega no seu consultório, ele tem uma pressão normal. Mas o que importa, que é a pressão sustentada em casa ou nos seus outros ambientes, ele está mascarando que essa hipertensão está tudo bem. Então, ele vem com níveis pressóricos elevados há muito tempo e a gente não está flagrando. Então, por isso a importância do mapa ou da medida residencial. E a gente suspeita quando? Se o paciente está me mascarando que está tudo bem. É o paciente que te chega com a pressão normal, dentro do alvo, mas que ele já tem lesão de órgão-alvo. Que paciente é esse que tem uma pressão 120/80, mas que tem retinopatia grau 3? Estranho, tem uma nefropatia hipertensiva. Calma lá que essa história não está batendo. Então, esses são os fenótipos da hipertensão. E dentro desses fenótipos, a gente entra em duas classificações principais, que é a hipertensão resistente e a refratária. Aqui, dá um gole no teu café, presta atenção, foca em mim. Porque esses conceitos, desde o ano passado, eles estão sendo extremamente cobrados nas provas. Então, vamos lá. A hipertensão, primeiro de tudo, a hipertensão refratária, ela é um subtipo da hipertensão resistente. É como se a hipertensão resistente fosse a mãe e a refratária fosse a filha. O que eu quero dizer com isso? É um grupão que é a hipertensão resistente, um subgrupo dele é a hipertensão refratária, ainda bem, porque é um polo mais grave e que a gente precisa correr contra o tempo. Quem é o paciente da hipertensão resistente? É o paciente que a pressão no consultório permanece maior ou igual a 190, apesar do tratamento otimizado. Mas que tratamento otimizado é esse? É o tratamento de primeira linha. Ele está usando maior ou igual a 3 classes de antihipertensivos que têm ações sinérgicas, e isso é importante. Porque imagina, gente, eu sei que pode parecer besteira, mas é mais frequente do que a gente imagina, infelizmente. Quando eu falo ações sinérgicas, entendam que são ações complementares. Eu não estou falando aqui de medicações da mesma classe, porque não é raro a gente pegar paciente usando IECA, um captopril da vida, e BRA, uma losartana. Eles não têm ação sinérgica, tá bom? Eles praticamente têm o mesmo mecanismo de ação, eles interferem em receptores diferentes, mas eles não podem ser associados. Então, aqui vai ser o uso de quê? IECA ou BRA, a gente usar um bloqueador de canal de cálcio, a gente usar um tiazídico. E aqui eu posso variar entre um tiazídico de longa duração, de curta duração, nas doses máximas preconizadas. E atenção, porque é aqui que a questão quer enrolar você, mas você não vai mais ser enrolado. Ou é na dose de bula máxima, ou é a dose máxima tolerada pelo teu paciente. O paciente chegou ali numa dose de enalapril de 10, posso ir até 20, até 40. Beleza. Só que com 10, o teu paciente começou a ter síncope. Aquela, gente, é a dose máxima tolerada. Não adianta aumentar a dose que ele não vai aguentar. Então, ou é a dose máxima tolerada do teu paciente, ou é a dose máxima de bula. E dentre essas 3 classes, eu tenho que incluir um tiazídico, tá bom? Eu tenho como opção clortalidona, tenho indapamida, tenho hidroclorotiazida. Já a hipertensão refratária, ela é um subtipo de hipertensão resistente, que ela é mais específica. O teu paciente mantém a pressão maior ou igual a 14/9, só que ele já está em uso de pelo menos 5 medicações. E essas 5 classes, elas incluem a espironolactona, que é a nossa 4ª droga clássica da hipertensão resistente, e um diurético de longa ação, por exemplo, clortalidona, indapamida. Combinado? Então, para não confundir, hipertensão resistente é maior ou igual a 3 classes de medicação. Por isso que eu gosto de lembrar de hipertensão resistente de 3, tá bom? Me ajuda, é bestinha, espero que te ajude. Hipertensão refratária, a gente fala de 5 medicações. Só que isso aqui, gente, não é o normal, não é nosso dia a dia. Poxa, a gente sabe que 90% dos casos de hipertensão, eles são hipertensão essencial. Quando foge do padrão, quando eu já entro aqui no polo de hipertensão resistente ou refratária, eu já tenho que pensar, tem alguma coisa errada aqui. Esse paciente pode não ter uma hipertensão essencial, ele pode não ter uma hipertensão primária.
Pode ser que ele tenha hipertensão secundária, ou seja, a hipertensão é secundária, é uma condição de base, e essa condição de base, quando resolvida, resolve a hipertensão do meu paciente. Olha que maravilha a gente resolver a hipertensão do nosso paciente. Então, quando é que a gente pensa em hipertensão secundária? Eu gosto de dividir em dois grupos. Ou quando já começa errado desde o início, ou quando tem carinha de outra coisa. E com isso aqui vocês ganham as questões da prova. Como é que quando começa errado? Quando começa errado é que quando já começa no estágio de hipertensão ali, principalmente estágio 3, em pacientes que estão fora do alvo da idade de ser hipertensos, ou os pacientes com menos de 30 anos ou mais de 55 anos. Paciente jovem abrindo hipertensão, ou paciente depois de 55 anos abrindo hipertensão, corre que tem alguma coisa estranha. Ou o paciente que já abre o quadro ou evolui ao longo do teu tratamento, você prescreveu tudo bonitinho, fez todas as orientações, teu paciente é ótimo, ele adere às medidas farmacológicas e não farmacológicas, mas ele se classifica como hipertensão resistente ou refratária. Aqui já pensa em investigar a hipertensão secundária. E quando tem cara de outra coisa, que é o quê? Parece ali que a hipertensão é só a cerejinha do bolo. Ela é uma consequência do que a gente tem num quadro de base. Ou seja, é o paciente que usa medicações ou drogas exógenas, é o paciente que usa corticoide, paciente que está usando anabolizantes, usando outro tipo de hormônio. É o paciente que tem a tríade do feocromocitoma, ele tem crise de palpitação, sudorese e cefaleia. É o paciente que tem a presença de sopros ou massas abdominais, para a gente pensar ali, por exemplo, em estenose de artérias renais. Paciente que tem sinais de síndrome da apneia e hipopneia do sono. Tem roncos, tem sonolência diurna. Opa, trata essa apneia do sono que você resolve essa hipertensão. Porque o problema da apneia do sono é que à noite a nossa pressão ela tem que cair de 10 a 20%. Se ela não cai, você faz níveis elevados de pressão sustentados e favorece lesão de órgão-alvo com a evolução da hipertensão. Quando tem assimetria de pulsos ou assimetria de pulsos em membros inferiores, para a gente lembrar de coarctação da aorta. Paciente com hipertensão e hipocalemia, lembra de hiperaldosteronismo primário. Paciente que tem alterações renais, seja no sumário de urina ou urina 1, ali no ultrassom urinário, com perda de diferenciação córtico-medular, pensando na etiologia por doença renal crônica. Então essas são as carinhas de hipertensão secundária que a gente tem que lembrar. Deixa eu te mostrar como é que isso cai numa questão. Eu tenho uma mulher de 56 anos, com hipertensão há 20 anos, sem outras comorbidades. Perfeito, estou pensando aqui em hipertensão primária. Paciente que inicialmente controlou a pressão, mas há 5 anos elevou a pressão sempre maior que 140/90 em medidas residenciais com aparelho ok. Em uso regular correto de hidrocloro 25, enalapril já está em 40, amlodipina de 10 e atenolol de 100. Opa, já está usando os de primeira linha e ainda está usando já um de, na verdade, quinta linha ali, que vai ser um beta-bloqueador. E aí, é uma hipertensão resistente? É refratária? Então vamos lá. É uma paciente que não tem outros comemorativos, que ela controlava a sua pressão com medicações de primeira linha e começou a ser associada a medicação que não é de primeira linha. Ela passou a não controlar a pressão. Ela está usando para a gente mais de 3 classes de medicação, mas são menos de 5 classes. Então o que a gente tem? É uma refratária? Não, porque a gente tem menos de 5 classes. É uma resistente, o que eu faço? Não preciso investigar? Não. A gente já viu que hipertensão resistente e refratária são indicações da gente fazer a investigação para hipertensão secundária. Porque eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance e não resolver essa pressão. Bora ver se não tem uma causa secundária? Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos finalizar aqui as nossas dicas com doenças infectoparasitárias com acometimento dermatológico. E a Unesp gosta muito de cobrar hanseníase, tanto a sua classificação como reconhecer o seu quadro clínico. Então vamos lá. Quem é o quadro clínico do paciente com hanseníase da Unesp? É o paciente que vem classicamente numa consulta ambulatorial, que há meses ele está se queixando que tem lesões que ele nem percebeu, mas que ele está com as queixas de formigamento, umas queixas de parestesia. Ele tem a associação de lesão cutânea com acometimento nervoso periférico.
Então, esse é o quadro que você já olha. Gente, uma dica até que eu dou aqui para vocês em questões, em provas principalmente de raciocínio clínico é: marquem logo qual é o comando da questão e as palavras-chave. Viu paciente com lesão cutânea e acometimento do sistema nervoso periférico? Não perde tempo, já pergunta o que ele vai querer ali te trazer de hanseníase. Então vamos lá. Primeiro de tudo é a gente saber classificar a hanseníase. E o primeiro de tudo é entender que a gente vai todo mundo evoluir como infecção subclínica e que 70% dos pacientes vão regredir. E tudo bem, fica com essa infecção subclínica. Só que 30% dos pacientes vão evoluir para uma hanseníase indeterminada. E quando eles evoluem para a hanseníase indeterminada, eles podem evoluir para dois polos principais, o polo tuberculoide e o polo vichoviano. E isso depende do grau de imunidade do teu hospedeiro. Porque quando a gente fala do polo tuberculoide, é aquele polo que eu tenho muita resposta imune. Eu tive infecção pelo bacilo, só que eu vou ter como responder àquela infecção. Eu vou ter, então, menos lesões. Então, eu vou ser paucibacilar. Nos meus testes de avaliação da integridade da minha imunidade, como é o teste de Mitsuda, eu tenho um teste positivo e a minha baciloscopia é negativa. Ela é negativa porque meu corpo tem imunidade suficiente para combater a alteração ali, levar a eliminação dos meus bacilos. E o que a gente encontra na biópsia é um granuloma tuberculoide. Já quando eu falo da hanseníase virchoviana, é o outro polo. Aqui geralmente é o paciente imunocomprometido ou com co-infecções. É o paciente que tem declínio do sistema imune por algum motivo. Então, ele é um paciente que vai ser multibacilar, que vai ter mais lesões, ele vai ter um teste Mitsuda negativo, porque ele não vai ter resposta imune adequada, e com isso ele tem muito bacilo na baciloscopia, então a baciloscopia fortemente positiva. E na biópsia a gente vai ter um granuloma de predomínio macrofágico. Dividido dessa forma, a gente consegue ter nesse meio de campo aqui as formas dimorfas ou borderlines. E essas formas dimorfas ou borderlines, elas entram como formas multibacilares e ela pode depender de qual polo do grau de imunidade a gente vai ter mais o teu paciente seguindo. Então, a gente pode evoluir para um polo mais virchoviano, que vão ter mais lesões, uma baciloscopia positiva, e o polo tuberculoide, que a gente já ter menos lesões. Então, dependendo do polo que a gente vai girar aqui, o meu teste Mitsuda pode ser fracamente positivo, porque eu tenho algum grau ali ainda de conseguir responder com o meu sistema imune, ou ele vai ser negativo, como já é o caso aqui do polo vichoviano. Quanto mais perto do meu polo tuberculoide, mais imunidade celular eu tenho, mais positivo vai tender a ser o meu teste de Mitsuda e as minhas lesões vão tender a ser em menos números. Combinado? Como é que cai isso na nossa prova? Questãozinha aqui. A gente tem um homem de 48 anos que há um ano ele tem úlceras espontâneas indolores em ambos os pés, conforme a imagem, que se iniciaram a partir de calosidades, além da deformidade dos pododáctilos. A gente tem adormecimento de mãos e pés há 5 anos, com perda progressiva de força de preensão. Opa, paciente com lesão cutânea e alteração nervosa, nos exames laboratoriais ele tem sorologias negativas, tem hemoglobina glicada normal, porque um do grande diferencial do paciente que evolui com lesão cutânea e alteração neurológica é a neuropatia diabética, que favorece ao surgimento de lesões ulcerosas também, e por alteração do sistema nervoso periférico, ele não vai sentir ali aquela dor. Beleza. Nossa hipótese diagnóstica é hanseníase, seringomialia, sífilis terciária ou esclerose múltipla. Então vamos lá. Esclerose múltipla, classicamente, a gente teria aquele acometimento associado com outras alterações neurológicas desse paciente, além de que a gente não tem associação tão presente com lesões dermatológicas. Sífilis terciária, a gente pode ter acometimento de fato neurológico, pode ter lesão cutânea, só que percebe que as sorologias do nosso paciente são negativas. Na seringomialia, a gente não tem associação com lesões cutâneas, então aqui a gente está diante de um paciente com hanseníase.
Beleza? Meu povo, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo grande e até a próxima.